Você quer que as mulheres te respeitem de verdade? Então pare agora e ouça com atenção. Porque o que eu vou te contar aqui ninguém te contou antes. Não é sobre ser bonito, nem sobre ser rico, e muito menos sobre falar bonito. E Sabra, postura, sobre controle, sobre presença. A maioria dos homens perde o respeito das mulheres antes mesmo de abrir a boca. Sabe por quê? Porque eles entregam poder demais, tentam agradar demais, explicam demais. E toda vez que você se justifica, se desespera por atenção ou tenta provar algo, você perde autoridade. E quando perde autoridade, perde o respeito. Marcos Aurelius escreveu: o verdadeiro homem é aquele que permanece calmo em meio ao caos. E é justamente por isso que a primeira atitude que faz uma mulher te respeitar imediatamente, domine suas emoções antes que elas dominem você. Ela testa seus limites. Ela observa suas reações. Não porque é cruel, mas porque quer saber se pode confiar na sua força. Se você se descontrola por qualquer coisa, se explode, se fecha ou se vitimiza, você se torna um menino aos olhos dela. No, I'm home. A força de um homem não está na raiva que ele solta, mas no silêncio que ele mantém. Quer ser respeitado? Então respire fundo, controle o impulso e pense o que um estoico faria agora. Porque o respeito começa no momento em que você mostra que governa a si mesmo. E não há nada mais poderoso que isso. Mas atenção, o segundo ponto pode parecer simples, mas é exatamente onde a maioria dos homens falha e perde todo o respeito silenciosamente. Sabe o que acontece quando você fala demais? Você entrega seu mistério, explica o que não precisa e, pior, perde presença. A presença de um homem não está no que ele diz, mas no que ele consegue sustentar em silêncio. 2. Não explique. Demais, o silêncio é uma forma de poder. Homens estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: devemos falar apenas quando podemos melhorar o silêncio. Mas hoje a maioria quer justificar tudo, quer ser entendido, aceito, aprovado. Só que o verdadeiro respeito vem quando você consegue dizer mais com o olhar do que com palavras. Quando uma mulher percebe que você não se apressa para explicar cada atitude, que você não se desespera para que ela te entenda, ela sente algo raro, reserva. E a reserva gera curiosidade. A curiosidade, admiração. E a admiração, respeito, honra. Os homens mais respeitados são aqueles que sabem o que querem e não precisam anunciar isso o tempo todo. Eles são calmos, claros, econômicos com as palavras, porque sabem que presença fala mais alto que discurso. E aqui vai um detalhe sutil, mas decisivo: quanto mais você fala para se justificar, mais ela sente que você está tentando convencê-la e não vivendo sua verdade. Seja o homem que fala pouco, mas quando fala deixa a sala em silêncio. O tipo de silêncio que faz qualquer mulher prestar atenção e respeitar. A maioria dos homens reage, poucos escolhem suas respostas. E é aí que está a diferença entre o comum e o respeitado. 3. Nunca reaja no calor do momento. Reflita, depois responda. Quantas vezes você já disse algo por impulso e se arrependeu minutos depois? A mulher te testa, te provoca, com palavras sutis, olhares, atitudes. Não é sobre te destruir, é sobre ver se você é consistente. Porque se você reage a cada provocação, se muda de humor com facilidade, você mostra que não tem controle. E um homem sem controle, Sêneca dizia: nada revela mais quem somos do que a forma como reagimos à adversidade. Ela observa isso o tempo todo, na conversa casual, no atraso, na crítica disfarçada, nos testes invisíveis que ela faz sem nem perceber. Se você responde com agressividade, sarcasmo ou desespero, você prova que ainda é guiado pelas emoções. Não pela razão, mas se você pausa, respira, olha nos olhos e responde com calma, você impõe respeito. Porque você mostra que não está no jogo emocional, está acima dele. E o homem que está acima da provocação domina o território. Ela pode não dizer nada, mas ela percebe e começa a te olhar diferente. Porque você não é mais você é o que se mantém firme quando todos os outros perdem o chão. Alguns homens acham que precisam ser duros o tempo todo. Frieza, arrogância, respostas secas, pastora. Mas o respeito verdadeiro não nasce da força bruta, e sim da consistência emocional. 4. Seja estável como uma rocha. Nada assusta mais do que um homem imprevisível. Você pode ter o melhor físico, a melhor oratória, mas se suas emoções oscilam como uma montanha-russa, você transmite insegurança. Ela sente quando um homem está inteiro. Quando não muda de atitude conforme o humor, a carência ou o medo de perder. O homem estoico não é frio. Ele é estável. Ele sabe que seus princípios vêm antes de suas emoções do momento. Imagine o seguinte: um dia você é gentil, no outro ignora. Um dia está presente, no outro some. Um dia firme, no outro explosivo.
Isso não impõe respeito, isso gera confusão. E a confusão gera afastamento. A mulher respeita o homem que ela pode prever, não porque ele é previsível, mas porque ele é sólido. Ela testa sua consistência sem perceber. Observa suas palavras, suas ações, suas reações, dia após dia. E se você muda como o vento, ela não sente segurança. Ela sente instabilidade. Mas quando você é uma presença firme e silenciosa que mantém sua essência mesmo sob pressão, ela reconhece e respeita. Porque no fundo toda mulher quer se apoiar em algo que não desmorona. E quando você é isso, não precisa dizer nada. Ela simplesmente sabe. Você já percebeu como certos homens são ignorados mesmo sendo bons? Eles escutam, são gentis, se esforçam, mas não geram impacto. Sabe por quê? 5. Pare de buscar a aprovação. Quem tenta ser aceito demais perde respeito. O homem que precisa ser validado se torna previsível, frágil, desinteressante, porque toda vez que você age esperando um elogio, um sorriso, um obrigada, você transfere seu valor para a resposta dela. E ela percebe. Você deixa de ser um homem presente e se torna um homem carente. A filosofia estoica ensina o valor está no que você é, não no que os outros dizem que você é. Quando você age com base no seu princípio e não na reação das pessoas, você cria uma aura de respeito silencioso. Você passa a ser aquele que não precisa da aprovação e por isso mesmo recebe respeito. Não é arrogância, é centramento. Você não se curva para ser aceito. Você mantém a postura mesmo quando não é compreendido. E isso assusta, porque a maioria se molda para agradar. Mas o homem que vive alinhado ao que acredita que não se dobra por atenção impõe respeito sem fazer esforço. Ela pode 8. Não gostar de tudo em você, mas ela vai respeitar sua firmeza. Porque o respeito não vem de ser bom para todos. Ele vem de ser inabalável para si mesmo. Você já viu um homem que entra em um lugar e ninguém nota? Não é por falta de beleza, nem por falta de palavras. É por ausência de presença. 6. Cuide da sua energia. A sua presença fala antes da sua boca. Presença é invisível, mas é sentida. E ela começa muito antes de você dizer qualquer coisa. Ela está na forma como você pisa, respira, observa. No modo como você ocupa o espaço sem pedir licença, mas sem invadir. Isso não se ensina em livros. Mas os estoicos sabiam o mundo trata você como você se trata. Se você entra cabisbaixo, apressado, desconectado de si mesmo, você some. Mas se você está inteiro, calmo, alinhado com seus valores, você se impõe naturalmente. A mulher percebe quando você não está em busca de aprovação, mas em estado de presença. Ela sente quando você não está tentando impressionar, mas apenas sendo. Isso é raro. Presença é quando sua energia chega antes do seu nome. Quando ela olha e pensa, ele não é qualquer um. Isso vem do autocuidado, do silêncio interno, da consciência de que você não precisa provar nada. Você não é o mais falante, nem o mais barulhento. Mas quando você fala, todos escutam. Pork, HI, algo em você que é sólido, que não se quebra, que não precisa da atenção, mas a atrai. E a mulher respeita isso profundamente, porque ela sente que ali existe algo raro. Um homem que carrega paz, não carência. Você já tentou mostrar que é bom, que é confiável, que é diferente, e mesmo assim ela não te levou a sério? Tem um motivo simples para isso. 8P. De se explicar para ser aceito. A verdade não precisa de defesa. Homens que se explicam demais perdem força. Cada vez que você justifica suas decisões, detalha cada movimento, tenta convencer que tem boas intenções, você se diminui, porque no fundo está dizendo, por favor, acredite em mim. E um homem que pede para ser acreditado já perdeu a confiança que queria inspirar. A mulher não respeita quem vive se justificando. Ela respeita quem segue firme mesmo quando é mal interpretado. Epicteto escreveu, não tente parecer bom, seja bom em silêncio. Você não precisa explicar sua ausência, sua escolha, seu silêncio. Se for verdadeiro, será sentido. Se precisar ser explicado demais, já perdeu força. Homens estoicos entendem isso. Eles sabem que a verdadeira virtude é percebida, não gritada. Você age com honra, fala pouco, sustenta no comportamento o que muitos tentam provar com palavras. E quando ela vê que você não está tentando convencer, nem se defender, mas apenas sendo você, com firmeza e simplicidade, ela respeita. Não porque você gritou sua verdade, mas porque teve coragem de carregá-la em silêncio. E isso, homens que precisam mostrar força o tempo todo, geralmente são os mais frágeis por dentro. A verdadeira força não faz barulho. Ela é percebida no jeito de caminhar, na calma diante do caos, na firmeza sem grito. 9. Não imponha, inspire. O respeito
não nasce do medo, nasce da admiração. Se você precisa intimidar para ser respeitado, é porque ainda não entendeu o que é respeito de verdade. A mulher não se conecta com o homem que força a autoridade, que grita, que ameaça, que tenta controlar pelo medo. Ela respeita o homem que lidera pelo exemplo, que age com disciplina, que tem domínio próprio, que é forte, mas nunca cruel. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como aqueles que te feriram. Isso é força. Quando você é capaz de conter a reação agressiva, manter o olhar firme e responder com equilíbrio mesmo sendo provocado, Quando você não precisa vencer uma discussão, nem se impor pela força, porque sua presença já deixa claro que tem estrutura. O respeito que vem da inspiração é muito mais poderoso do que o que vem da imposição, porque ele nasce de dentro e se mantém mesmo quando você não está presente. Ela pode até discordar de você, pode até te desafiar, mas não vai ignorar, porque no fundo ela reconhece: ali está um homem que não precisa se provar, porque ele já é. Existe um tipo de homem que ninguém leva a sério. Ele diz que vai mudar, que vai fazer, que vai acontecer, mas nunca cumpre. 10. Cumpra o que você diz. A sua palavra é o seu poder. Homens que falam demais e fazem de menos perdem valor rapidamente. Cada vez que você promete, não entrega, a imagem que ela tem de você desmorona pouco a pouco, sem aviso. Você se torna mais um que não sustenta o que diz, mais um que se esconde atrás de discursos bonitos, mais um que soa confiável, mas vive em dívida com a própria palavra. Epicteto foi claro: não te orgulhes de falar bem, orgulha-te de viver bem. A mulher respeita o homem que fala pouco, mas cumpre tudo. Você disse que ia às 8? Vá às 8. Disse que ia mudar um hábito? Mude. Disse que algo não se repete? Que now se repita. Não é sobre perfeição, é sobre comprometimento, porque quando ela percebe que suas palavras têm peso, ela começa a te ouvir diferente. E quando você não precisa prometer demais, porque suas ações já confirmam tudo. Respeito se instala, você se torna raro, porque no mundo dos discursos vazios, o homem que cumpre o que fala vale ouro. Alguns homens pensam que precisam estar sempre disponíveis, responder rápido, estar sempre presente, dizer sim para tudo, mas há um problema nisso. 11. Esteja disponível por escolha, não por carência. Quando você está sempre acessível o tempo todo, sem critério, você se torna previsível, e o previsível perde valor. A mulher percebe quando você está presente por decisão ou por medo de ser esquecido, quando você responde imediatamente a tudo, quando diz claro mesmo sem vontade, quando muda seus planos só para agradar você. Comunica dependência, e a dependência mata o respeito. Marco Aurélio dizia: faça o que for necessário, nada mais. O homem que se respeita organiza o próprio tempo com consciência. Ele é seletivo com sua energia. Ele não está sempre disponível porque ele tem propósito, rotina, direção. Ela respeita o homem que não vive em função de agradar, que tem clareza sobre onde deve estar e onde não. Quando você está presente com intenção, ela sente. E quando você está ausente com propósito, ela também sente. Você passa a ser alguém que escolhe estar e não alguém que precisa estar. E essa escolha impõe respeito. Homens perdem o respeito não por serem fracos, mas por fugirem do desconforto. Fugirem da conversa difícil, do posicionamento necessário, do momento de tensão. 12. Enfrente o desconforto de frente. O respeito mora onde os fracos desistem. Você tem duas opções: fugir ou crescer. Toda vez que você escolhe evitar, ela percebe. Percebe quando você muda de assunto, quando se esquiva de um confronto necessário, quando age como se tudo estivesse bem só para manter a paz. Mas a paz que exige covardia cobra caro depois. Sêneca ensinava: a adversidade revela o homem a si mesmo. O homem respeitado não procura briga, mas também não recua diante dela. Ele diz o que precisa ser dito, encara o silêncio. Sabe que o desconforto de agora evita a crise de amanhã. A mulher respeita aquele que não foge, que segura o olhar, que sustenta a atenção, que prefere a verdade incômoda ao conforto falso. E não é sobre ser duro, é sobre ser íntegro, porque fugir do desconforto hoje é entregar o respeito amanhã. E cada vez que você evita o necessário, sua imagem perde peso. Mas cada vez que você encara com coragem, você cresce. E ela sente isso. Ela percebe a solidez, a coragem, a profundidade, e aprende com o tempo a te ouvir com mais atenção, a te levar mais a sério, porque ali está um homem que não treme no escuro. Ele caminha por ele. Você já reparou como alguns homens perdem o respeito, mesmo sendo bem-intencionados? Eles ajudam, escutam, fazem tudo certo e mesmo assim são ignorados. Sabe por quê? 13. Tenha limites claros. Quem não se impõe, desaparece. Quando você não deixa claro o que tolera e o que não tolera, você dá permissão para tudo. E ninguém respeita um homem que permite tudo. Você precisa traçar linhas invisíveis,
mas inegociáveis. Epicteto dizia primeiro diga em si mesmo o que você será. Depois faça o que precisa ser feito. Se você permite ser interrompido o tempo todo, se aceita desrespeito disfarçado de brincadeira, se ignora pequenos abusos para manter a harmonia, você está dizendo eu não me valorizo. E a mulher sente isso até quando você não fala. Ela testa esses limites, às vezes sem nem perceber. E quando você não os sustenta, ela recua. Não porque ela é cruel, mas porque ela percebe que você não está inteiro. Romans não precisam gritar para impor respeito. Eles apenas não aceitam o que fere seus princípios. Eles se retiram. Eles dizem não. Eles mostram com ações até aqui. Depois disso não passo. E isso é poderoso, porque quando você tem limites, você não precisa se explicar. Você só precisa existir. E sua presença sozinha diz tudo. Existem dois tipos de homens: os que reagem a tudo e os que observam. Antes do agir, os primeiros são previsíveis. Os segundos, respeitados. 14 Anseja observador. Quanto menos você fala, mais entende o jogo. Você não precisa responder tudo na hora, nem mostrar o que sente o tempo todo, muito menos revelar seus planos com pressa. O homem estoico observa, analisa, silencia. Ele não entra no jogo emocional. Ele estuda o jogo. Enquanto outros falam para preencher o vazio, ele se cala para entender a verdade por trás das palavras. Marco Aurélio escreveu: a alma fica mais forte quando se abstém de comentários inúteis. O homem que observa mais do que fala tem algo raro domínio. Ele enxerga o que os apressados não veem. Ele sente o clima, percebe os detalhes, detecta as intenções. E quando decide agir é certeiro. A mulher respeita esse tipo de homem, porque ele não é previsível, nem afobado, nem transparente demais. Ele é enigmático, contido, presente. Ela nunca sabe exatamente o que ele vai dizer, mas sabe que quando ele disser, vai ser importante. E isso gera curiosidade, tensão, admiração. Você não precisa vencer na fala, precisa vencer na leitura. Quem observa bem, age pouco, mas quando age, muda tudo. Você quer saber o que destrói o respeito silenciosamente? É quando suas ações não batem com suas palavras. 15. Alinhe discurso e atitude. Coerência é mais poderosa que carisma. Você pode ser carismático, articulado, envolvente, mas se diz uma coisa e faz outra, a confiança desaparece. E com ela, o respeito. Sêneca dizia: a vida é longa se soubermos de usá-la. Mas muitos desperdiçam a própria imagem ao prometer demais e cumprir de menos ao parecer um homem centrado, mas viver como um disperso. Ela percebe isso, ela sente quando você fala de valores, mas vive como se não tivesse nenhum. Quando você diz que não aceita tal comportamento, mas tolera. Quando diz que vai mudar, mas repete. Quando fala de respeito, mas não se respeita. A coerência não precisa de defesa. Ela se impõe pelo exemplo. O homem estoico vive alinhado. Seus gestos confirmam suas crenças. Sua rotina comprova seus princípios. Ele não precisa repetir quem é. Ele mostra. E isso é muito mais forte. A mulher respeita o homem que ela pode prever, não porque ele é previsível, mas porque ele é estável. Ela sente segurança. Sabe, ele não vai se adaptar ao ambiente. O ambiente é que vai se ajustar à sua presença. E nesse tipo de homem, ela confia, porque ele é aquilo que diz ser. Mesmo quando ninguém está olhando, tem algo que separa homens comuns de homens. Não é a força, nem o status. É o silêncio interno. 16. Cultive a paz interior. O caos não assusta quem já venceu a si mesmo. A maioria vive em guerra consigo, inseguros, reativos, inquietos. E essa agitação interna transborda nas atitudes. Falas apressadas, decisões impulsivas, ansiedade disfarçada de ação. Mas o homem estoico é diferente. Ele entendeu que o verdadeiro campo de batalha não é lá fora, é dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a tranquilidade vem quando você para de correr atrás de coisas que não pode controlar. Quando você domina seus pensamentos, organiza sua mente, silencia suas urgências, você se torna imperturbável. Isso não significa que você não sente, significa que você sente e ainda assim escolhe com lucidez. A mulher percebe. Ela sente no tom da sua voz, na sua respiração, no seu olhar. Um homem com paz interior impõe respeito sem precisar levantar a voz. Ele se torna um ponto de estabilidade em meio ao caos, um porto seguro, um lugar de verdade. Ela respeita isso porque é raro. Porque enquanto muitos homens estão tentando ser notados, o homem em paz se destaca sem esforço. Ele não compete, ele existe. Ele não tenta, ele é. E quem é inteiro por dentro não se abala por fora. Homens que buscam controlar tudo ao redor revelam, sem saber, que não controlam. A necessidade de domínio externo
é quase sempre reflexo de um vazio interno. 17. Solte o controle. Confiança verdadeira não precisa forçar nada. Você não precisa controlar os sentimentos dela, as palavras dela, as decisões dela. O respeito não nasce do controle. Ele nasce da liberdade com estrutura. Epicteto disse: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Homens estoicos sabem disso, e por isso não se desesperam tentando dirigir tudo. Eles dominam aquilo que realmente importa, o próprio comportamento. Você mostra maturidade quando permite que o outro seja sem que isso afete quem você é. Quando você deixa de tentar provar seu valor o tempo todo, de monitorar cada passo, de sufocar com presença forçada, você transmite segurança. A mulher sente quando está diante de um homem que confia em si mesmo, que não precisa aprender, vigiar, forçar, porque já está inteiro, mesmo que esteja só. E essa liberdade, paradoxalmente, cria mais conexão, mais admiração, mais respeito. Ela não sente que está sob domínio, sente que está diante de um homem que sabe o que vale e não precisa aprender ninguém para se sentir forte. Isso é raro. E é exatamente isso que diferencia o homem que inspira do homem que apenas insiste. Existe uma linha que separa os homens que são respeitados daqueles que apenas são temidos. Essa linha é tênue e poucos conseguem andar sobre ela com equilíbrio. 18 seja firme, mas nunca cruel. O respeito que vem do medo desaparece com a distância. O que vem da virtude permanece. Você pode ser direto, pode dizer não com convicção, pode impor limites com clareza, mas se no processo você fere, humilha, ironiza ou tenta dominar, o que você constrói é uma parede, não um vínculo. Sêneca já dizia: a clemência é o reflexo da verdadeira força. O homem estoico tem poder, mas ele escolhe não usá-lo para esmagar. Ele não rebaixa para se sentir maior. Ele não vence. No grito, ele vence na compostura. A mulher sente quando está diante de um homem assim, que sabe o que quer, que não hesita, que sustenta sua posição, mas sem perder a empatia. Ela não precisa ter medo dele. Ela apenas sabe com ele, não se ultrapassa limites. E isso, paradoxalmente, a aproxima, porque ela entende esse homem é raro. Ele é íntegro, ele é forte, mas com uma força que acolhe, não que impõe. E quando o respeito vem da virtude, ele não se apaga com o tempo. Ele cresce. Mas ainda existe algo a mais. Algo que diferencia totalmente os poucos homens verdadeiramente respeitados de todos os outros. E você vai descobrir isso agora. Algo que todas as mulheres percebem mesmo que ninguém fale sobre isso. Elas sentem quando um homem vive para fora ou quando tem uma missão maior do que apenas conquistar atenção. 19. Tenha um propósito que vai além dela. O homem que vive com direção é impossível de ignorar. Você pode ter charme, beleza, presença, mas se sua vida gira ao redor da validação feminina voca seipud, ela percebe isso. Percebe quando você está à deriva, quando a sua energia está completamente voltada para agradar, conquistar, se manter relevante aos olhos dela. No início pode até gerar interesse, mas com o tempo dissolve o respeito. Marco Aurélio escreveu: o homem que vive de acordo com a natureza, vive para algo maior do que a si mesmo. Isso inclui não viver em função de alguém, mesmo que esse alguém seja uma mulher que você deseja. O homem estoico é guiado por algo que não muda com o humor dos outros. Ele tem direção, ele tem missão, ele constrói, evolui, avança. E a mulher, ao sentir isso, muda o olhar, porque você não está tentando provar nada, você simplesmente vive com foco, e por isso se torna magnético. Ela sabe que não é o centro do seu mundo, e exatamente por isso quer fazer parte dele. O homem que tem um propósito é naturalmente respeitado, porque ele está ocupado demais, crescendo, servindo, impactando, e isso inspira. Você deixa de ser apenas uma opção, e passa a ser referência, não pelo que você quer dela, mas pelo que você é, com ou sem ela. Existe uma presença que transforma o ambiente, que faz com que até o silêncio fale. Não é sobre aparência, nem sobre palavras. É sobre o que você transmite quando não está tentando impressionar ninguém. 20. Torne-se o seu próprio padrão. O homem que se basta é o que mais impõe respeito, enquanto muitos vivem correndo atrás de aprovação, modelos externos, validações momentâneas. O homem estoico olha para dentro. Ele entende que não precisa se comparar, porque ele já tem um padrão e é o próprio. Ele sabe o que tolera, o que deseja, o que constrói. Ele não se mede pelo sucesso de outros, nem pela atenção que recebe. E, exatamente por isso, sua presença tem peso. Ele não vibra pelo aplauso, vibra pelo alinhamento com seus próprios princípios. A mulher percebe quando um homem não está em disputa, quando ele não se adapta para ser escolhido.
Quando ele já se escolheu, isso cria algo raro, autoridade silenciosa. Ela respeita esse tipo de homem, porque ele transmite algo que poucos conseguem: autossuficiência emocional. Ele está inteiro, com ou sem plateia, com ou sem retorno, com ou sem ela. E isso é extremamente poderoso, porque no fim, o homem que mais impõe respeito é o que não depende dele. Ele é o próprio centro, a própria referência, a própria estrutura. E quando você se torna esse homem, o mundo muda a forma como te trata. Agora você sabe, não são palavras bonitas, nem promessas vazias, nem aparência. São atitudes, postura, presença. São 20 escolhas conscientes que transformam a forma como as mulheres te veem e mais ainda como você se vê. Porque o respeito verdadeiro começa dentro. Começa quando você decide parar de ser mais um e começa a viver como um homem que se basta. Autocontrole, silêncio, clareza, firmeza, propósito, presença. Esses são os pilares. Não de um personagem, mas de um homem real. Um homem estoico. Um homem que, ao entrar em qualquer ambiente, impõe respeito sem dizer uma palavra. Se você sentiu o impacto desse conteúdo, aqui vai meu convite, curte esse vídeo agora. Isso mostra que você faz parte da minoria que busca crescer de verdade. Comenta aqui embaixo: eu escolho viver com postura estoica. Quero saber quem está nesse caminho comigo. E se você quer continuar recebendo conteúdo como esse direto, profundo, transformador, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não forma seguidores, a gente desperta homens de verdade.